ter convidado a gente aqui hoje. Minha primeira vez em Uberaba, eu falei para ela. Está muito legal aqui. Mas viemos com um propósito, né? De falar sobre coisas... Como é que eu vou explicar? Eu vou explicar de um outro jeito. O título que me deram para falar era Encontrando a Paz Integral através de Meditação Kriya Yoga. Eu comecei a pensar nisso. Encontrando. Mas encontrando, não de repente, mas deliberadamente. Eu quero. Nossa, apareceu para mim. Requer certo esforço. Daí eu estava pensando mais no título. Um certo esforço, por quê? Que a paz integral interior já é nossa essência. Conforme os gurus, a gente já é divino em essência. E nós esquecemos. Pela ignorância nossa, pensamos que eu sou homem, eu sou mulher, eu sou desse país, sou de outro país, sou dessa idade, outra idade. Eu sou. Estou gordo, estou magro, feio, bonito. A gente cria um monte de identidades que, no fundo, não tem nada a ver com quem nós somos. Somos algo essencial dentro dessas capas, dentro desse veículo, dentro dessa própria encarnação. Então, estamos tentando encontrar nossa essência. Não é só para ficar calminho. Senti legal, me ajudou um pouquinho. É para ir fundo. Para tirar essa casca fora e lá no meio, lá no fundo. E como o Gurudev sempre explicou, essas capas é que nem as camadas de uma cebola. Mais que você pratica, mais vai caindo fora essas camadas. Até que você vai. Cada vez você sente um pouquinho mais. Todo mundo busca paz, como todo mundo busca felicidade. Eu não conheço ninguém que não busca felicidade. Ninguém. Até o ladrão que assalta alguém, ele, na cabeça dele, ele acha que isso vai trazer felicidade. Pobre coitado. Ele está criando mais karma. Mas ele, naquele instante, dá teu dinheiro, ele pensa que vai correr para casa super feliz. Vai comprar alguma coisa. De uma certa maneira, todos nós estamos buscando a felicidade em muitas maneiras. Muitas maneiras. Achamos que quando eu ganho esse emprego, daí eu vou ficar feliz. Né? Uma promoção, daí sim, daí a coisa vai dar certo. Quando eu caso com ela, ou casa com ele, aí vai ter felicidade certa. Mas, quando a gente contempla um pouquinho mais adulto, a gente pensa que, bem, aquelas felicidades não durou tanto. A gente casa, lua de mel tá tudo mil maravilhas. Depois passa alguns anos, não é exatamente igual. Né? A verdade é que nosso amor tem que amadurecer. Mas isso é só um exemplo. Desde pequeno, a gente busca essa felicidade. E a gente busca através dos instrumentos que nós temos. Nós temos uma mente, nós temos 5 sentidos, nós temos um corpo e usamos isso para achar a felicidade fora. Você vê um bebezinho e escuta a voz de mamãe, os tios, e fica feliz escutando. Ele pega uma coisa, coloca na boca, é doce, isso me traz felicidade, etc. E crescemos um pouquinho mais, ainda usando somente os 5 sentidos. Até que um dia,
Até que um dia a gente chega à realização e fala, sabe uma coisa? Essa busca minha para paz, para felicidade, não está satisfazendo. Eu sinto dentro de mim que tem alguma coisa a mais. Alguma coisa a mais. O que que é? Não sei. O mundo fala para mim que é felicidade em dinheiro, ou comida, ou outras pessoas. Mas dentro de nós. E a gente pensa, o que que tem dentro de nós? Dentro de nós tem um universo. Existe o universo fora, existe o universo dentro de nós. O universo maior do que pensamos, maior do que acreditamos. Então, quem chega ao ponto de falar, sabe uma coisa? Eu preciso mudar minha estratégia. Em vez de procurar fora, eu vou virar para dentro. Me falaram que eu tenho tudo isso dentro de mim, quero ver. Quero ver. E aprendemos alguma coisa para deliberadamente encontrar uma chamada interior. Dentro de nós. Se você escuta, se você lê as escrituras védicas da Índia milenar, fala sobre dois princípios. Uma é forma, Prakriti, isso aqui, ele, ela, fora. Prakriti, muito bonito, ou às vezes assustadora, mas tem uma coisa fora. Mas tem alguma coisa dentro de nós, que se chama Purusha. Purusha. Esse que é sem forma, que a gente não vê, que a gente não percebe. O Gurudev sempre dizia, se você pega uma lâmpada, você olha para a lâmpada e fala, tá bom, legal. Mas essa lâmpada, ela só emite luz e calor quando tem eletricidade dentro. Alguma coisa dentro, bom, daí a lâmpada vai brilhar. Ele explicava isso como esse Purusha que tem dentro de nós. Que nós, no Ocidente, chamamos mais a alma. Tem algo dentro de nós que é puro. Por que é puro? Adi Shankara, o mestre indiano de antiguidade, falava que Deus, o Guru e a alma é a mesma coisa. Guru, a gente vê esses gurus, o que eles fazem? Eles empurram a gente para dentro para encontrar com o verdadeiro guru que já estava aí. Já estava. Essa é a voz de dentro que estava falando, filha, quer paz? Vem por aqui. Não continua buscando lá fora. Vem para cá, dentro. Além das religiões. Religiões são maravilhosas. Mas tem algo a mais que a gente percebe com o quê? Com experiência. Tendo experiência de algo. Não uma dogma que alguém falou, tem que fazer isso, tem que fazer isso, mas uma experiência. O amor é uma experiência. A gente sente isso. A gente sente isso. Toda vez que sentimos compaixão para alguém, ou bondade para alguém, um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de carinho, isso vem de dentro. Não tem uma lógica que tem que ser assim, mas é uma coisa que vem de dentro. A gente fala, puxa vida, coitada, eu quero ajudar ela. Esse chama que tem dentro de nós é uma luz que vem de uma fonte muito mais profunda. Por isso que muita gente pensa em meditação, porque falaram que é bom. Às vezes a gente dá iniciações em meditação, eu gosto de perguntar, por que você vem? Eu falo, porque me falaram que é bom. Eu falo, tá bom. Isso já é um começo. Mas é mais do que bom. Mas as pessoas pensam em meditação de várias maneiras. Né? Tem gente que fala,
Eu faço isso todo dia. Eu gosto de meditar numa flor. Eu gosto de meditar numa coisa. Eu falei, legal. Mas, se a gente quer ser mais sistemático, entrar mais profundo, ver a ciência de tudo isso, a gente tem que ir para umas escrituras antigas. Algum de vocês que estuda, quantas pessoas aqui estudam yoga? Algum tipo de yoga? Ok. Dentro de vocês que estudam yoga, vocês já encontraram um texto milenar chamado os Yoga Sutras de Patanjali? Ok. Vai para as Yoga Sutras de Patanjali. Ele explica, yoga é isso, yoga é aquilo. Tem um momento que ele fala de um tipo de yoga, porque ele nunca fala. Só esse momento. No segundo capítulo, primeiro verso, ele fala Tapaha Svadhyaya Ishvara Kriya Yoga. Falou Kriya Yoga. O que ele estava falando? Essa frase diz que Kriya Yoga é Tapaha. Tapaha é disciplina. Não existe nada que a gente consegue na vida sem alguma disciplina. Você é profissional, você é uma coisa, mas tem que ter uma disciplina, não? Tudo. Tapaha. Segundo é Svadhyaya. Svadhyaya é autoestudo. Essencialmente, a pergunta é quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? De onde eu vim? Para onde eu vou? Por que tudo isso? As grandes dúvidas da vida. A gente tem que estudar. E a gente deveria estudar textos sagrados, deveria estudar a Bíblia, deveria estudar a Bhagavad Gita, deveria estudar o Dhammapada de Buda, porque dentro de tudo isso tem algum germe de verdade. Deus tem tanto amor por todo mundo desse planeta que ele apareceu de várias formas para todas as culturas, todos os povos. Como não existe uma língua perfeita, o mundo está cheio de línguas diferentes, cheio de culturas diferentes, mas são todos humanos, raças diferentes. Mas esse divino tem tanto amor e tanto compaixão para a humanidade que achou maneiras de chegar por toda parte. Então, seria interessante estudar essas escrituras, porque eles estão apontando na mesma direção. Svadhyaya, também, estuda você mesmo. Por que eu sempre vou atrás desses tipos de amigos? Não me leva muito para frente. Por que eu tenho esses hábitos que também não me ajudam? Eu olhar para dentro, com certa coragem, e falar, isso eu não quero mais. Autoestudo. E a terceira, e talvez o mais importante, se chama Ishvara Pranidhanani. Ishvara Pranidhanani significa amor e devoção ao divino. Há essa força que tem por aí. Nome, pode chamar de Deus se quiser, pode chamar de qualquer coisa. Mas sabemos que existe uma força. Tem um termo que usa em sânscrito, que eu sempre achei muito bonito, porque os mestres milenares não podiam dar um nome para isso. Então, eles pensaram, bem, vamos pensar nas qualidades disso. Satchitananda. Satchitananda. Por quê? Porque Sat significa existência. Sabemos que algo existe. Algo existe. Vai lá na natureza e fala, algo existe. Eu sinto que alguma coisa existe aqui. Chit, consciência. Esse algo que existe é consciente. Se eu pego uma sementinha, né, de alguma fruta, e se eu planto, vai dar uma árvore daquela fruta. Não vai dar uma outra coisa. Existe uma inteligência na semente. Existe uma inteligência, uma consciência dentro em tudo. Sat, Chit e Ananda. Ananda é bem-aventurança, essa felicidade, esse amor. Sempre queremos ficar com pessoas que sorriem para nós, que são gentis com a gente. Você escuta uma gargalhada, você já quer saber qual é a piada. Não? A gente quer. Tem alguma coisa aí dentro que a gente gosta. Satchitananda. Vamos usar esse termo para essa força que existe.
E essa força está em tudo e em todos e dentro de nós também. Essa força está nas pedras, está nas plantas, está na água, os insetos, animais e todo tipo de criaturas e as pessoas. Isso é o Purusha, que eu falei antes. Essa força que vem de dentro. Como perceber isso? Existe uma coisa tão essencial que a gente nem dá muita bola. É nossa respiração. Nossa respiração. A gente não dá bola porque a gente está respirando toda hora. Grande coisa. É tão importante que a gente não enxerga. Está tão dentro de nós. Dentro dessa respiração, sim, tem oxigênio, que nutre o cérebro, que nutre esse corpo, e tem outro elemento que na Índia chama prana. Prana é uma energia vital sutil, 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 dentro da respiração, que dá vida para as plantas, para a gente. Essa é a força que tem dentro. A respiração. Os mestres de antigamente perceberam, tá bom, muito interessante, perceberam as pessoas e viu que com cada atividade em nossa vida tem alguma respiração diferente. Eles anotaram isso. Muito interessante. Se eu estou chorando, essa respiração é daquele tipo. Já falamos da gargalhada, é um outro tipo de respiração. Quando eu sinto paixão, é um outro tipo de respiração. Ou raiva, é um outro tipo de respiração. Quando eu estou tranquilinho, é uma outra respiração. Então, eles, como cientistas, analisaram e falaram, muito interessante. Se essas emoções traz uma respiração diferente, vamos virar a moeda para o outro lado. Em vez de só perceber a respiração por causa de uma emoção, vamos concentrar na respiração para provocar uma emoção. O contrário. Se a gente aprende como respirar de uma certa maneira, isso vai tranquilizando nossa mente. A mente é a fonte de pensamentos e emoções. Em vez de ficar à mercê da mente, que a mente manda em tudo, né? Eu penso nisso, eu penso nisso, eu penso aquilo. Não, peraí. Eu quero controlar essa mente. Eu quero guiar ela. Eu sou mais do que um mero escravo à minha mente, às minhas emoções. Fazendo assim, eu posso encontrar essa paz. Eu quero sentir mais paz. Percebendo que a paz vem junto com uma respiração mais específica, mais tranquila. Perceberam que, com a vibração das respirações, isso agita a mente. Se eu vou calmar as respirações, a mente fica mais quieta. E quando a mente está mais quieta, podemos perceber algo a mais. Um exemplo que sempre dão é de um laguinho. Se passa o vento por cima do laguinho e faz aquelas ondas, monte de ondas, eu não posso enxergar o fundo desse laguinho. Agora, se o vento para e se a água fica quieto, eu posso ver alguma coisa lá embaixo. A mesma coisa com a nossa mente. Mesma coisa com a nossa mente. Então, para tentar fazer isso deliberadamente, propositalmente, com disciplina, temos que aprender alguma coisa, uma técnica. Ou simplesmente passa o tempo e fica em casa respirando um pouquinho. Mas com a técnica, se você quer dirigir um carro, você tem que aprender, né?
Qualquer coisa que você quer fazer, você tem que aprender a técnica para fazer certo. Kriya Yoga é uma técnica que leva até libertação. Já escutamos o que Patanjali diz de Kriya Yoga. Que Kriya Yoga é tapaha, disciplina, autoestudo, svadhyaya e amor. Amor ao divino. Mas vamos um pouquinho mais profundo. A palavra Kriya já diz muita coisa. E isso representa essa prática. Kriya é feito de duas sílabas, Kri e Ya. Kri significa atividade, trabalho. Qualquer coisa que você faz. Kri. Que é a raiz da palavra em sânscrito, de karma, por exemplo. Kri é isso. Ya significa o divino. Então, o que essa palavra está dizendo, Kriya, é que tudo que é feito, todo Kri, é feito por ele, essa força, Ya, que vem em nossa respiração. Toda atividade vem dessa força. Tudo que eu faço. E tudo que é feito. E a gente começa a perceber a vida de uma maneira diferente. Nesse momento. Kriya, vocês estão escutando uma voz que entra. Teu cérebro está analisando essas palavras e vê, interessante ou não interessante, mas você está captando. Essa voz está saindo de um veículo aqui, está emitindo. Mas toda essa brincadeira de falar e ouvir, vem disso. Isso é Kriya. Isso é Kriya. Por isso que a meditação de Kriya Yoga, ela é profunda, no sentido que isso é a chave, é um veículo para uma busca interior. Não de análise, não de psicologia, nada disso, não é nem religião, nada disso, é uma prática. Sim? Continua praticando a sua religião. Nós já iniciamos padres e rabinos. Aí você continua praticando. Esse padre que eu conheço, de Bauru, ele ainda celebra a missa e tudo isso, mas ele pratica Kriya também. Com a prática de Kriya, a gente começa até a entender melhor as escrituras nossas, de qualquer religião. Porque a origem e o destino é a mesma. É a mesma. Então, encontrando a paz, não é simplesmente chegando e falar, puxa vida, hoje eu senti um pouquinho mais de paz. Não. É deliberadamente buscando. Fala, não. Eu não quero que a vida me leve para lá e para cá toda hora. Eu tenho minha respiração, eu tenho uma arma, eu tenho um instrumento. Isso é de graça. Outra coisa que vem de graça é tempo. O tempo passa. Meu Gurudev dizia, time implies evolution. Significa tempo implica evolução. O que aconteceu 15 minutos atrás, acabou. Não volta mais. Nós estamos em um progresso de nossa vida. Progredindo. Cada segundo que passa. Cada minuto que passa. De repente eu me encontro com menos cabelo e mais cabelo branco. Porque o tempo passou. O tempo passa. E vai passar mais, senão só se a gente sai da cena antes. O importante não é isso. O importante é saber que esse tempo é um rio que está indo. Então eu pergunto para mim mesmo, o que eu faço com o meu tempo? Até que ponto que eu estou utilizando o meu tempo de uma maneira consciente? Para fazer algo que realmente é benéfico para mim e assim também para as pessoas ao meu redor.
Minha família, meus amigos, a comunidade, o país, a humanidade. Até que ponto que eu uso meu tempo de uma maneira consciente? É meu tempo. Eu sei que eu estou aqui por esse período. Então, quero fazer algo. O passado já passou. Não adianta lamentar e falar, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo, por que que ela fez isso comigo? O passado acabou. Não vai voltar. O futuro, a gente fica tão ansioso sobre o futuro, mas nós não sabemos. Realidade é esse momento, esse instante, essa respiração. Isso é real. Agora, se eu posso ficar consciente desse momento presente e utilizar da melhor maneira possível, então eu vou sentir uma certa satisfação que, pô, eu tentei, estou tentando. Não estou deixando a vida me levar para lá e para cá, mercê do destino. Destino a gente faz. Tem gente que gosta de perguntar sobre karma, né? Porque nossos estudos, sim, é sempre levantado karma. O único karma que é o mais importante não é nem Sanchita Karma, nem Prarabdha Karma que vem do passado, mas Kriyamana Karma. É a karma que você faz agora, nesse instante. Tudo que você faz de uma maneira consciente, você está criando uma boa karma. Você está começando a criar a base para o momento futuro. Hoje, por exemplo, vocês escolheram, eu vou para uma palestra, pode ser que é interessante para mim, pode ser que não é, mas eu vou usar meu tempo para fazer isso, em vez de só ficar em casa e assistindo televisão ou fazendo algo assim. Eu vou tentar. Quero ver. Bom, está criando boa karma. Isso é criar mana karma. Eu gostei, talvez é algo que eu vou seguir. Eu não gostei muito, ótimo. Isso, eventualmente, vai levar você até uma coisa que é mais para você. Mas, pelo menos, uma tentativa consciente, deliberadamente, eu vou tentar. Eu não estou satisfeito com as coisas como estão. Isso é boa karma. Nós estamos aqui porque fizemos tantas escolhas em nossa vida, cada um de nós também. Fazer isso ou fazer isso? Viajar para lá ou viajar para cá? Ter esse amigo ou outro amigo? Esse estudo ou outro estudo? Os milhões de decisões que cada um de nós fizemos fez com que todos nós chegamos a esse ponto junto. Não é? Tudo que você escolheu, que a vida é feita de escolhas. Tudo que você escolheu na vida levou você para esse instante. E tudo que você vai escolher daqui para frente vai levar a um outro momento. Então, essa é a ideia de pegar a vida e falar, eu vou fazer uma coisa com isso. O tempo passa. Eu tenho essa respiração, essa força divina me deu um corpo, me deu uma mente boa, me deu tudo isso, e com isso eu vou fazer uma jornada mais profunda. Isso que a gente está falando aqui. Então, aquela frase que me deram o título, Encontrando a Paz com a Kriya Yoga, não é só sentar, sentir tranquilo. Não é isso, a gente fica tranquilo. Mas é uma busca deliberadamente para encontrar paz. Paz verdadeira. Para ter uma vida mais equilibrada. Isso é Kriya Yoga. O Baba falou. Eu estou praticando já há 44 anos. Mudou minha vida. Se você vê nossos mestres aqui, tem mestres que são monges, como nosso amigo Swami Shivananda. Ele é dedicado completamente a isso. O monge não vai ter família, não vai ter nada. Minha escolha, meu destino diferente, com família, com trabalho, etc. e tal.
como outros monges aqui. Não tem um caminho e não tem uma desculpa para a gente não ir para frente. Não tem. Em nossa linhagem, existe o que é chamado de uma iniciação. Porque a gente chega na vida, eu acho que vocês já viram isso, né? Os chakras. Todo mundo conhece chakras? Não? É uma menina honesta. Ela falou, não. Deixa eu explicar. Esse sistema de chakras está dentro de nosso corpo astral. Nós temos 3 corpos. Esse corpo que você vê, é o corpo físico. Tem o corpo astral, que tem esse mecanismo de chakras, e tem nossos sentidos, etc. E tem o corpo causal, que é onde reside a karma, que é a causa desse nascimento aqui. Esse sistema está dentro do corpo astral. Cada chakra é um ponto de energia. Cada chakra é um ponto de energia que tem um propósito diferente. Na base da coluna, isso envolve dinheiro, posse, coisas assim. Quando a gente tem muito dinheiro, está ativado. Quando a gente tem problema de dinheiro, está ativado. Sempre tem 2 polos. O segundo aqui é o centro de relacionamentos. Se a gente tem bons relacionamentos, está ativado. Se a gente tem problemas sempre de relacionamento, também está. O estômago, energia, vitalidade, saúde, também. Outro lado, fraqueza, doença e tal. Coração. Coração, as emoções mais lindos, mais bonitos. Mas, do outro lado, tem raiva, ódio, cobiça, essas coisas. Garganta, nossas religiões, nossas filosofias mais nobres. Do outro lado, tem fanatismo e raiva. Só eu tenho razão, você não sabe nada. Essas brigas, né? Isso aqui, quando a gente vem para essa vida, a gente traz o passado, como se fosse um mapa astral. E a iniciação, a parte da iniciação, tem várias partes, mas a iniciação alivia esse bagagem do passado para chegar para começar novo, um caminho novo. Então, a iniciação não é uma religião, não é um compromisso que tem que fazer isso, aquilo. Isso só faz parte antes para você depois aprender Kriya Yoga. Uma vez que isso é purificado, uma outra coisa acontece dentro do sistema, dentro desse sistema do corpo astral. Existem 2 nervos astrais, Ida e Pingala, e um canal no meio chamado Sushumna. Ida e Pingala, para simplificar um pouquinho, Ida é um nervo astral lunar. Rege coisas mais escuras, ou quando a gente está deprê, a gente não tem energia. E o outro lado é solar, que às vezes é muito agitado. Tem tudo, corre, né? Durante essa cerimônia, com os mantras que é dito, esses 2 que estão meio grudados em cada chakra se separam. E daí tem um canal chamado Sushumna. E subindo esse canal, onde a gente percebe uma calma mais profunda, paz, energia, clareza mental, e especificamente 3, que é chamado de 3 qualidades divinas: som, luz e vibração. Som é o som do Om, que vocês já escutaram falar, só que ela tem várias manifestações. Thank you, Baba. Então, por isso que tem a iniciação. E só para dar uma pincelada do que é a iniciação. Uma vez tudo isso é feito, isso leva amanhã, a parte de manhã inteira. E tem outros aspectos. Então, daí, você pode aprender as técnicas de Kriya Yoga. E nós vamos ficar aqui esse fim de semana, alguns dias, para você pegar legal as técnicas. Vai ter vários momentos de meditar
e praticar, e tirar dúvidas e tudo isso, para aprender as técnicas de Kriya. Como Meriane estava falando, essas técnicas e a prática e a filosofia é extremamente profundo. Por quê? Porque é para a gente mudar. Meu Gurudev, Hariharananda, sempre perguntava, what is your change? What is your change significa qual é a sua mudança. Você olhando para si mesmo, de que maneira que eu estou mudando? De que maneira que eu estou transformando? Para eliminar minhas negatividades, para deixar o lado mais bonito, mais divino dentro de mim aparecer. É uma pergunta constante. Estou praticando um tempo, mas será que eu estou mudando? Se eu não estou mudando, não estou praticando direitinho. Porque nessa ideia de buscar paz e felicidade, a gente chega ao ponto de falar, sabe uma coisa, gente? Desse jeito que eu estou indo, eu não vou encontrar paz. Eu preciso mudar. Eu preciso transformar. Mudar alguma coisa aqui ou ali, porque o tempo passa. O tempo vai passando, vai passando, vai passando. Kriya Yoga dá isso. E Kriya Yoga falamos que é uma técnica prática poderosa. E quando isso é feito, e tem que ser feito assim, porque você tem a orientação dos gurus. Eles fazem uma promessa para cada um. Não pense que o guru é só uma forma física que está aí. É uma força. É uma força. E eles fazem, uma parte da cerimônia é quando o Yogacharya inclina nos pés do iniciado e faz essa mantra, que é uma mantra sagrada, onde o Guru está dizendo para o divino em ti, não quem você pensa que é, mas o divino dentro de você, e essa promessa é que eles vão guiar, cuidar, proteger, até sua libertação. Até você realmente percebe quem você realmente é. Por isso que em Kriya Yoga, a verdadeira Kriya Yoga, não é uma coisa que você vai aprender no YouTube ou no DVD, uma coisa assim. Não. Tem que ser feito como milenar. Que o Guru está fazendo aqui, por exemplo, o Guru, na forma de Yogacharya. Yogacharya não é Guru. Yogacharya não é Guru, Swami não é Guru. A gente trabalha para os Gurus. Eles que fazem tudo. O nome deles que é feito toda a cerimônia e passando a técnica, etc. E corrigindo. Baba dizia, a oportunidade não deve ser negligenciada, porque pode não voltar mais. Opportunity must not be neglected, for it may never return. Era o jeito dele falar. Isso na minha época de Nova York, foi antigamente. Ele falava isso, tipo, gente, estamos aqui oferecendo uma coisa para mudar a sua vida. Não deixa a chance passar. Eu falo da minha experiência, que realmente me ajudou para ser um pouquinho melhor, um pouquinho mais sólido, enfrentando tudo que tem na vida, todos os altos e baixos da vida. Não pense que a vida espiritual é mil maravilhas, sentado com os beija-flores, as flores, tudo bonitinho. Pé no chão, pé no chão. Mas enfrentando tudo que vem com essa coragem, com essa determinação. Os altos e os baixos, mesma coisa. Cada dia é um progresso. E daí vai sentir essa paz. Daí vai sentir essa paz. A paz é uma coisa forte. É uma força. Vamos fazer uma coisa? Todo mundo, por favor, feche os olhos um instante.
E senta com a coluna reta. E fecha os olhos, sente tranquilo e começa a respirar de uma maneira tranquila. Tranquilo. Inalando, exalando. Inalando com tranquilidade. Exalando. Sentindo essa respiração. Percebendo a respiração de uma maneira diferente. Não é só ar e oxigênio que entra e sai. Inspirando amor. Exalando paz. Um pouquinho assim. Agora, inspira, lento, longo, profundo. Exale, lento, longo, profundo. Inspira, lento, longo, profundo. Exale igual. Continua assim, usando sua mente só para focalizar na respiração, por favor. Inalando, lento, longo, profundo. Exalando, lento, longo, profundo. Continua, continua. Isso é yoga. Yoga é união, isso é união. Você, com essa concentração na própria respiração, e agora, toma a inspiração, inalação lento, longo, profundo. Inale, segura e incline teu corpo para frente até onde der. Exale. Continua concentrando na respiração, por favor, com a coluna curvada. Continua focalizando nas inalações, exalações. Com amor, com amor. Pense do seu respiração de uma maneira carinhosa. Oh, meu Pai, o Senhor está respirando em mim. Minha vida tem propósito. Me ajuda a concentrar, ter objetivo na vida. Agora, toma inalação, lento, longo, profundo, segura e lentamente volta a sentar. Mantendo os olhos fechados mais um pouquinho. Exale. Inalando amor, exalando paz. Concentre no ponto entre as sobrancelhas quando inale. Inalando por aqui. Exalando para todo o universo. Inalando com amor. Exalando paz para todas as criaturas, para toda a humanidade, para tudo que existe. Para tudo que existe. Todos nós somos da mesma origem, o Purusha, que dá vida a todos os veículos que são nossos corpos. Só mantém isso só um pouquinho, só um pouquinho. Sentindo só essa gotinha de paz. É uma gota. É uma gotinha. Porque aos poucos vai conectando com nossa essência. Um dia vai ser mais ainda. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate Om Shanti Shanti Shanti. Pedindo as bênçãos do Divino e de todos os mestres, para todos nós, para que podemos progredir na vida, em nossa existência, passo em passo para frente.
e com humildade nos inclinamos para todos vocês. Jai Guru. Jai Guru. Eu não sei se tem tempo para um pouquinho de perguntas e respostas. Tem? Esse aqui é meu chefe, aqui, o Marcelo. Ainda bem que eu não sei que horas são. Alguém tem uma pergunta? Quem tem resposta, então? Sim, Babá. Do que eu entendo, sexo é natural. Comer é natural. Ir para o banheiro é natural. Ficar com família é natural. Então, vamos analisar isso um pouquinho. O mais importante é ter uma vida equilibrada. Né? Se você tem um relacionamento, se você tem uma esposa, alguma coisa assim, equilibrado, ótimo. Todos nós nascemos com fruto de mãe e pai, não é? Nada de culpa, nada disso. Mas como em tudo na vida, a gente tem que analisar para ver o que é equilibrado e o que não é. É igual que nem comer. Comer vai impedir? Não. Mas tem que saber o que comer e quanto. Se o sexo é união de duas pessoas com carinho, com amor, né? E se é feito com harmonia, eu não vejo problema. Eu não vejo problema. Tudo que o divino deu para nós foi dado, os sentidos também foi dado, para a gente saber como utilizar, como encaminhar. Tem momentos que certas coisas são mais importantes do que outros momentos durante a nossa existência, né? Mas de achar culpa numa coisa ou outra não faz muito sentido. Equilíbrio, percepção. Nós temos que perceber nossos pensamentos, nossos atos, nossas atitudes. E você mesmo vai julgar. Isso aqui está um pouquinho exagerado. Ou isso aqui, não, está dentro da maneira certa. Por trás de tudo isso tem o divino. É o divino que está fazendo as coisas em você. Então não tem nada assim. Mas equilíbrio, sim. Equilíbrio. Nosso problema com nossa vida moderna, é que muito desequilibrado. Não é à toa que o planeta está tão de cabeça para baixo como está. A própria natureza, os animais, os mares, as florestas, e nossas atividades que cria aquecimento global e pandemia e agora guerras. Tudo é falta de equilíbrio. Falta de equilíbrio. Com equilíbrio, está tudo certo. Tá? Sim, mãe. Sim, sim. Porque é mais profundo. Mais profundo. Quando a gente inspira, sabe, pela boca, é muito raso. Agora, com o nariz, mais profundo. Porque a ideia é que você vai criar mais e mais capacidade de ter mais e mais oxigênio. Tá? Isso vai te ajudar. Isso é o que vai nutrir o cérebro e todo o corpo. Sim, os dois. Os dois. Tá? Você pratica yoga, mãe? Então. Então, tem todos. Você sabe, eu esqueci esse mudra. A Hatha Yoga é maravilhoso. Vai inalando, aí troca, exale, inspira na mesma. E tá.
Tudo isso, os meses... Ok. Porque isso é controlando a respiração. Sabendo que a respiração é muito importante. A base de tudo. Mas o que nós fazemos em Kriya, vai ter respirações em Kriya. Ó, os gurus dizem que tem 49 respirações para a nossa vida mundana. Que nem eu falei, chorada, né? Tem 49. Mas tem mais uma, para formar 50, que é a respiração que leva à libertação. Ele fala, esse que é a respiração de Kriya. Que vai te levar além. Porque o objetivo de meditar, a gente fala tanto em meditação, a verdadeira meditação é para ir além da mente. Além da mente. Eu tenho um corpo, é uma coisa maravilhosa, mas só vai me ter progresso até um certo ponto. Eu tenho uma mente maravilhosa, mas só vai me levar até um certo ponto. Agora, além disso, daí é a realidade. Daí é verdade. Então, a respiração fica mais fininho, mais fininho, mais fininho. Pequeno. Isso é Kriya. Uma pergunta. Qual a importância dos mantras? O que é mantra? Mantras são palavras, sim, mas são vibrações. São vibrações. Mantras de vários tipos é aplicado para a defesa, para a pureza, etc. e tal. Porque tudo é uma vibração sutil. Sutil. Por isso que a verdade é, quando aprende umas mantras, deveria saber como pronunciar certo, porque daí vai consertar a vibração. Mas qual é a mantra essencial? Om. Om. Om é a mantra essencial, por qual nasce todas as outras mantras. E o som, na Kriya Yoga, o dia que você é iniciado, tem algumas pessoas aqui na Kriya Yoga, você vai perceber esse som. Esse som primordial é de onde nasce todos os outros sons externos. Um pássaro passando, o avião, ou uma mantra de uma pessoa. Vem disso. Menos e menos sutil, mas as mantras são muito importantes. Mas, em vez de sentar e aprender um monte de mantra, pense no Om. Escuta o Om. Até que o ponto que você chega e você está escutando toda hora. Baba escuta toda hora. Eu escuto falando com você. Esse som. Porque a verdade é que esse som está sempre aí. Então, os mestres de antigamente, os rishis, manusearam, usaram isso para ter uma vibração com resultado e palavras com significado também. É importante. A gente está falando, por exemplo, a Bhagavad Gita. Bhagavad Gita é bom estudar uma shloka cada dia. Mas, se você pode pronunciar essa shloka significa o verso. Todo dia, você vai perceber a vibração dela. E ela vai beneficiar. Mas... Duas. Sim. Você pediu para a gente abaixar, eu senti um pouco mais de dificuldade. Tanto na execução Você fechou assim? da respiração, não era para fechar. da concentração. E aí eu queria saber o porquê desse movimento. E outra coisa, sobre o trabalho que você comentou que vai acontecer nesse fim de semana. Ok. Primeira pergunta. Eu até observei. Você faz assim, né? Fechou a garganta. Não deu para... A verdade é, a gente vai para frente com a coluna curvada, né? Nós falamos que essa coluna nossa é tão especial, é tão importante. Todos os nervos passam por aí, toda a energia passa por aí. Quando a gente curva,
várias coisas acontecem. Curvando para baixo, vem essa energia pelo sushumna até o cérebro, né? E esse é o polo norte, isso é o polo sul. A gente está, o que os mestres dizem que são magnetizando a coluna. Tem energia, tá? Quando você faz, se você vai fazer esse fim de semana com a gente, nós vamos corrigir um pouquinho disso, para você não fechar a garganta. Quero você respirando, tá? Então, por isso que tem essa parte que curva. É só uma coisinha que tem dentro de nossa prática. E tinha uma segunda pergunta? Justamente sobre essa prática do final de semana, como será? Ok. Eu vou deixar alguém explicar onde vai ser e etc e tal, né? E daí, para as pessoas que estão interessadas em aprender Kriya Yoga, geralmente a gente faz assim, de manhã tem a iniciação, à tarde aprendendo as técnicas. E depois vai guiar uma meditação inteira. Segundo dia, começa com mais uma meditação e uma sessão de revisão de técnicas, explicando, essa técnica faz isso, é por causa disso, pode tirar dúvidas, etc. Mais uma meditação. Daí, à tarde, mais outra meditação. Tem vários momentos. E tem um grupo aqui, né? Então, eles vão explicar para você. Se você está interessado em vir praticar mais, eu recomendo. Eu sempre falo para as pessoas, uma vez que você aprenda a criar, é bom vir 1 mês, 2 meses, para você pegar legal, com outras pessoas, né? Não é obrigatório, mas é recomendado. Porque essa é uma prática, mãe, que você vai levar para o resto da vida. Para o resto da vida. E a prática evolui. Você vai estar praticando Kriya Yoga e, estou percebendo isso, estou percebendo aqui. Ela cresce, ela evolui, né? Quanto tempo tem que ficar com a coluna curvada? Outra pessoa que fica... eu acho bom ficar um monte de tempo. Eu não tenho tantos minutos, ou isso aqui, 1 minuto e meio, não. Curva, e depois vai ter outras práticas que vai levantar de novo. Alguém não gostou dessa parte da prática. Mas é bom ficar curvado. O cérebro fica bem energizado. A prática nutre hemisfério direito, hemisfério esquerdo do cérebro. Ajuda em muita coisa. Ajuda em memória, ajuda em intelecto. Vamos falar sobre esses detalhes durante o fim de semana, mas foi você que escreveu. Você escreveu isso ou não? Fala, mãe. Ok. Meu guru Baba Hariharananda falava 3 minutes time, 3 minutos, 5 minutos. Ele estava falando sobre uma outra parte da prática que, nesse tempo, pode até se revisar. A prática em si, que tem várias técnicas que deviam ser feitas em sequência, e como é explicado, imagina que foi sempre explicado como se fosse a linguagem de um jardineiro. Se você quer plantar algo, primeiro você limpa a terra, aí você corta, você coloca o sementinho, fecha, dá água, assim, para ter o quê? Para ter uma colheita. Essa prática tem vários passos para ter a colheita. A colheita é sua meditação. Quando a gente guia uma meditação junto, é mais ou menos 1 hora, tá? Mas, não por isso que você fala, eu não tenho tempo. Tem outras coisas que dá para fazer, que nós vamos falar. E vai ter outros momentos do dia. E outra coisa, as pessoas que já estão praticando alguma coisa, não tem problema nenhum. A única coisa que a gente recomenda, se tem uma prática que você gosta, está fazendo isso, ótimo. Faz isso em outro momento do seu dia. Quando você pratica Kriya, pratica Kriya desse jeito que nós vamos ensinar. Não tenta dar uma melhorada e misturar umas coisas. Só vou te dar uma história. Teve anos atrás, eu vim para uma iniciação grande em São Paulo. E um cara foi iniciado.
Aí eu voltei, eu estava morando em Miami. Voltei. Ele achou meu e-mail e depois de uma semana escreveu para mim e falou: esse Kriya Yoga não presta para nada. Eu não estou dormindo, eu estou agitado. E eu olhei e falei: o que está acontecendo? Então eu comecei mais fundo. Baba, isso não são do que acontece com o Kriya. Ahá. Daí, finalmente, eu descobri a verdade. Na mesma semana que ele foi iniciado em Kriya Yoga, ele foi iniciado em uma outra coisa. Ele estava misturando tudo. Então, eu falei para ele, escuta, escolhe. Eu não sei essa outra coisa que você está fazendo. Eu conheço Kriya. Kriya não dá isso, não. Posso dizer com certeza. Mas você escolhe. Você escolhendo uma prática, faz direitinho. Faz a maneira que é ensinado. Para ver se é bom. Você não vai praticar porque alguém falou que é bom? Ah, eu quero ver, né? Então, vai. Então, se você tem uma outra coisa que você gosta, faz um outro momento, ótimo. Não tem problema, não. Tá sorrindo agora, eu gostei. Thank you. Sim, Babá. Como encara pós-morte? Nossa existência, Babá, é longa. É longa. Nós sentimos muito limitado aqui e tem gente que pensa que eu tenho essa vida e depois é só escuridão e acabou tudo. Ou depois, depois da morte tem isso, isso, isso. A verdade é que essa existência agora é um capítulo de sua existência, essa vida. É um capítulo. Esse capítulo é um capítulo de minha vida. Mas minha existência vai. Nós acreditamos que a gente vai progredindo, progredindo, progredindo. Que entre o que a gente chama de vida e morte é como passar por uma porta e depois aparece outra para você continuar a sua jornada. E cada um de nós nascemos exatamente dentro das condições específicas apropriadas para o nosso crescimento. Então, se essa vida eu nasci nesse tipo de família, nesse tipo de condições, ok, esse era exatamente o que eu precisava para eu continuar minha jornada. A próxima vez, pode ser um pessoal completamente diferente, um tibetano lá, se isso era para meu crescimento. Então, não é para você pensar, isso acontece, outro acontece. Vai continuar a sua jornada. Porque a sua existência é em direção à luz. Okay? Pelas escrituras da Índia, fala que Deus estava sozinho e ele queria ser muito. E ele criou todo o universo, daí ele entrou dentro de sua própria criação, com o intuito de voltar para a unidade. Então ele criou a dualidade, mas todos nós estamos nesse progresso lento, voltando para a nossa origem. Falando nisso, usando o termo de Yogananda, é que Kriya Yoga é um atalho. É um atalho. Acelera seu progresso espiritual. Okay? Então você vai continuar, Baba. Sim, essa é a palavra que a gente usa. Você tem que voltar, porque a nossa vida aqui na Terra, essa existência é a existência para o nosso crescimento. E nós ganhamos um veículo, esse aqui como se fosse um carro. Eu não sou o corpo, eu tenho um corpo. E com isso eu posso interagir, posso falar com você, posso escrever o livro, posso fazer bem, posso fazer coisa ruim, mas eu preciso disso para progredir. Mas isso aqui tem uma data de validade. Um dia isso aqui vai acabar. Não é? Mas a alma não. A alma não. Continua nessa jornada. Ok? Sim, papai. Transição de uma vida para outra, né?
Tem várias maneiras de explicar isso. Meu guru nunca explicou isso para mim. Quando eu falo uma coisa, eu vou falar o que eu ensinei. Tem coisa, Guruji já escreveu livros de o que acontece com a alma. Um problema que eu vejo em tudo isso é que nós estamos sempre querendo usar nossa mentalidade humana para explicar para o que acontece com o não forma depois da vida. Ah, fica tantos dias, faz isso, vai para a escola e blá, blá, blá. Eu tenho dificuldade com isso. Ok? Então, eu não tenho uma explicação exata para explicar essas coisas. Eu sei que eu tenho que progredir. Eu sei que eu tenho que melhorar. Se eu não consigo nessa vida, a próxima. Agora, na Bhagavad Gita, isso é perguntado para Krishna. O que acontece se a gente tenta e não consegue a realização? Ele fala, na próxima vida, você retoma sua jornada daquele momento. Você não volta a estaca zero. Você continua. É assim. Sim, mãe. Uhum. É como se existe que essas fases é um jogo que sofre muito. Só você trabalhando para evoluir ou para tentar passar por essa porta melhor, né? Então, existe o que é uma ferramenta que a gente já tenta se divertir, talvez não sentido de não trabalho, tem esforço, mas um equilíbrio entre não sofrer tanto nas dificuldades no trabalho. Não sofrer no sentido se você começa a entender o propósito de tudo. Por exemplo, se você pensa na sua vida, mãe, os momentos difíceis na sua vida, olhando para trás agora, você vai provavelmente ver como os momentos que você cresceu muito, você aprendeu muitas lições. Quando a vida está a mil maravilhas, a grana está boa, os amigos estão bem, o trabalho está legal, tudo tá ótimo, é gostoso, mas talvez naquele fase você não cresceu tanto. Se você começa a ver tudo que vem e ver a mão de um divino por trás de tudo, os altos e baixos, então você aceita de uma outra maneira, né? E se você vê de uma maneira maior, em vez de ficar só concentrando num momento brabo, né? Então a vida é um pouquinho mais leve, sim, né? Porque daí quando vem uma coisa brava, opa, você pode pedir para o divino, fala, me ajuda a entender o que tem por trás, né? Tá bom. Então, Marcelo, peraí. Marcelo, como é que está o tempo aí? Eles não vão trancar a gente aqui dentro, né? Ok, última pergunta, mãe. Esse fim de semana vamos ter mais tempo para falar com isso. Uhum. E aí, assim, eu acho a impressão que a gente tem que aproveitar a beleza da natureza. E aí a impressão que dá que às vezes parece que isso é errado, sabe? Não. Não, isso é maravilhoso. Ó, escuta, se você pode encarar a vida como essa grande drama, como essa grande progresso, e se você concentra no bem, né? É fácil eu olhar para as pessoas e só achar defeitos. E se eu começo a fazer o contrário? E se eu começo a tentar ou achar o lado bonito das pessoas? As qualidades das pessoas? A beleza da natureza, sim, natureza é mais fácil, né? Agora, traz isso também para o dia a dia. Uma pessoa, a pessoa é difícil. Mas essa pessoa difícil provavelmente tem algumas qualidades boas, ou algum propósito. Se a gente tenta achar, nesse sentido, o belo e o bonito, o divino em tudo, se o divino está em tudo,
Como é que eu posso achar que essa pessoa é bonita, essa pessoa é feia, se tudo é divino? Tudo é bonito. Começa a perceber a vida assim. Né?